boa consequência de tudo isso sendo estruturado de uma forma intencional, qualificada, estratégica. Nenhum sucesso acontece por acidente. Para as pessoas, o sucesso que não for intencional jamais será acidental. Imagina a gestão do tempo que você precisa ter para conseguir treinar, para conseguir tocar a sua empresa. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pode Vender. Esse podcast que te ajuda, expande a sua visão, te traz ideias de como você pode crescer no seu empreendimento, no seu empreendedorismo, faturar mais, fazer o seu negócio de fato chegar em outro patamar. E hoje eu estou muito feliz, porque eu estou recebendo no meu podcast uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, que tem valores parecidos com os meus e que está tendo muito, mas muito sucesso. E não é só de hoje, tem uma história de sucesso. Se você é empresário e quer entender como você pode escalar mais o seu negócio, você não pode deixar de assistir até o final. Então, quero desejar as boas-vindas para o meu amigo, meu convidado, Eduardo Schroeder. É isso? É isso. É Schroeder, isso? tá ótimo. Mas é mais conhecido como Edu, porque esse é meu amigo, então exato, é que Edu. é. Pode Edu ser? e Dani. Edu e Dani. Acabou. É isso. Gente, esse meu convidado de hoje, ele simplesmente revolucionou o mercado de cafeterias no Brasil. Ele é cofundador de uma marca que você já deve ter ouvido falar, principalmente se você for mineiro, que é a Xerimbão. Gente, a Xerimbão é uma das marcas, é a marca de cafeteria que tem maior unidade em quantidade no Brasil. São mais de 1.000 franquias. E se bobear, daqui a pouco tá indo pra fora do Brasil, não tá não? Em algum momento? Já pisamos Já lá. pisou, né? Já pisamos. Você já pisou, pisamos. a terra é tua. Exatamente, já pisei. Meu amigo, obrigada por você estar aqui. Obrigada por dedicar uma parte do seu tempo para compartilhar um pouco da sua história, daquilo que você tem feito para ter o sucesso que você tem, tão admirado no meio que a gente convive, sócio do Clex junto comigo. E que Deus te abençoe. Obrigada por esse compartilhamento, tá? Obrigada por estar aqui. Ah, que isso. O prazer é meu de estar aqui com você, de a gente dividir. Você também é aquela coisa, né? Você está falando de mim aqui, mas eu também te acompanho e fico lá aprendendo. Deixa eu melhorar aqui, olha. Falo sempre com o time. Vocês viram o que a Dani falou aquele dia que ela postou aquele negócio? Vocês estão acompanhando ali? Então, eu acho que é essa troca, né? Que a gente vai colocando, isso faz todo mundo crescer. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Vou, na próxima hora aí, mais ou menos, né, compartilhar aqui com vocês um pouquinho dessa trajetória que a gente já passou, o que também ainda está por vir. Eu acredito que a gente pode deixar uma marquinha aí, né? Se você prestar bem atenção ao que a gente fala, lá no final você vai ter umas anotaçõezinhas que vai fazer uma diferença aí para você ao longo da trajetória, né? Muito bem, sem dúvida. O que me impressiona bastante na sua história, além da sua pessoa, né? Que eu acho que todo grande sucesso esconde, né? Guarda pessoas incríveis, com habilidades incríveis. E o resultado que você está tendo, uma referência dentro do mercado de franquias, pelo seu crescimento, pela consistência, pela forma como vocês estão fazendo, é muito de se admirar. E eu sempre começo o podcast com uma pergunta. E eu quero começar com essa pergunta para você. Qual habilidade você tem, a principal habilidade que você tem, que você acredita que foi fundamental para te trazer até aqui onde você chegou? Caraca, legal a pergunta. Olha só, eu vou só contextualizar. Eu acho que assim, talvez eu te fale a habilidade que eu hoje enxergo, mas eu durante muito tempo não enxerguei. E eu sempre falo com as pessoas, pedir ajuda, ter mentores, ter acompanhamento é sempre muito importante para ajudar. Então, sem dúvida nenhuma, acho que foi a comunicação. Eu acho que eu consigo... É uma habilidade que eu consigo levar a mensagem de uma forma simples, né? Pelo menos aquela coisa, depois que as pessoas falam com a gente começa a observar, né? Então, acho que eu consigo levar de uma forma simples, de uma forma que atinge a maioria das pessoas. Eu até brinco quem convive comigo, quando quer começar a usar o inglês demais, quer começar a usar termos diferentes demais, eu falo, amigo, deixa eu te falar. Somente 5% da população vai entender isso aí. E eu não falo só para 5%. Eu falo para 95%. Então, vamos mudar a comunicação e vamos levar para uma comunicação simplificada, onde a maioria do público ela consiga perceber. Então, eu acho que essa foi a principal habilidade de comunicação. E uma outra, assim, uma visão para negócio, sabe? Aquela coisa, eu consigo muito rápido, as pessoas me apresentar um negócio, eu consigo muito rápido falar com ela, cara, será que é aqui? Será que é? Eu consigo dar direcionamento muito rápido, tá?
para quem está envolvido no meio dos negócios, principalmente quando se fala de venda, né? Então, eu consigo falar isso para as pessoas e para a pessoa dar aquele passo certo. Porque o grande problema dos negócios são os passos errados, né? Quando você dá o passo certo, tá tudo certo. O problema é o passo errado. Então, eu consigo fazer isso também nos negócios. Mas, sem dúvida nenhuma, a comunicação que me trouxe até aqui. Mas eu levei um tempo, tá? Para eu entender que era esse, na verdade, era isso que eu tinha de melhor e que eu conseguia impactar mais pessoas, eu conseguia atingir, levar essa mensagem e, por fim, vender, né? Sim, que é o mais importante. Exato. É a boa consequência de tudo isso sendo estruturado de uma forma intencional, qualificada, sim, estratégica. Agora, me chamou a atenção que você disse assim, Dani, a comunicação, sim, e eu também uma visão para negócio. Da onde que veio essa visão para negócio? Porque comunicação, a gente sabe que algumas pessoas nascem com essa habilidade, ela também pode ser treinada. Eu acredito que visão de negócio também pode ser treinado, mas no seu caso, teve alguém que te influenciou? É uma habilidade da sua natureza? O que foi que te construiu essa pessoa com visão de negócio e uma visão que, sendo implementada, traz resultados muito contundentes de forma rápida? Vamos lá. Não, eu até falei, meu pai é um auditor fiscal aposentado, então nunca foi dos negócios. Até quando ele tentou empreender, não deu muito certo. E foi quando eu até caí de paraquedas, porque tudo da minha vida levava para quê? Para eu vir para essa carreira do concurso público. Só que meu pai, quando ele se aposenta, ele vem para o empreendedorismo, mas nada de franquia, nada de café, era um negócio que ele tinha pequenininho ali na cidade, mas eu comecei a acompanhar e ver aquilo ali ele fazendo. Não deu muito certo, não era a praia dele, a pessoa foi auditor fiscal por mais de 30 anos, depois ir para o empreendedorismo é um pouco mais difícil. Só que aí até essa época eu não enxergava muito bem isso. Eu acredito, assim, eu sou formado em Direito, sou advogado, atuei. Uhum. Depois eu me especializei, né, em Direito Empresarial, inclusive. E desde quando eu advogava, quando eu chegava nas empresas, eu não conseguia me envolver só na parte jurídica. E você me fez uma pergunta, você está me fazendo despertar aqui algumas coisas, lembrar de algumas coisas. Eu não me interessava só pelas questões jurídicas. Tanto que eu fui uma das primeiras que eu tive, uma empresa de logística. Quando eu fui para essa empresa, foi para advogar. Quando eu assustei, eu era sócio na empresa. Quando eu vim para o franchising, foi a mesma forma. Eu vim para advogar. Quando eu assustei, eu estava numa diretoria, eu era o executivo, daqui a pouco eu era o dono. E eu falei assim, gente, aí eu virei franqueado também, eu passei por todas as esferas. Uhum. Então, eu acredito que isso vem de mim, eu sou apaixonado por negócio, eu sou apaixonado por pessoas, por ensinar, por ver negócios crescerem. Eu gosto disso, então eu acho que está muito no sangue mesmo, na veia empreendedora. E aí, óbvio, quando a gente percebe que você tem um viés ali voltado para aquele determinado assunto, você vai fazer o quê? Você vai estudar. Aí vem a segunda parte. Eu estudo sempre. Então, acredito que sim, lá atrás eu tinha alguma coisa, algum olhar ali um pouco diferente para negócio, eu já gostava, tudo que eu via, eu falava assim, será que não pode mudar aqui para ser melhor? Será que dessa forma não vai atender o cliente melhor? Será que dessa forma não fatura mais? Será que dessa forma a gente não pode movimentar esse negócio e trazer mais resultado? Então eu sempre fui um inquieto de negócio, porque eu acredito o seguinte, um negócio que não se movimenta, ele morre. Ele morre. Ele fica ali e morre. É igual você. Se você ficar doente hoje, você ficar numa cama, se não te movimentar na cama, vai começar a dar ferida e você vai morrer por não se movimentar naquela cama. O negócio é a mesma coisa. E muitos empreendedores, eles não conseguem enxergar que é ele que precisa se movimentar dentro do negócio. E aí, quando eu vi essa questão dessa visão de negócio que eu tinha, aí eu falei, eu preciso estudar. E aí eu não paro. Então, não adianta, eu sou sempre o cara, eu não sou a favor do super talentoso. Eu acho que o mais preparado, ele vence o mais treinado, ele vai vencer sempre o mais talentoso, porque ele aguenta por mais tempo. O mais treinado, ele vai passar por muito mais dificuldade,
do que o mais talentoso. Talentoso, às vezes, ele acha que ele não precisa se preparar, que ele não precisa treinar. Eu mesmo já tive vários vendedores no meu time que morreram no time porque foram bons até um determinado momento, porque eram talentosos em vendas, depois morreram. Depois, os caras que eram mais bem treinados, mais esforçados, buscavam conhecimento, cresceram muito mais e deixaram esses caras para trás. Então, aí vem essa segunda etapa. Eu não paro. Sou, como diz a minha esposa, um eterno inconformado. Então, em tudo que eu vou fazer, eu falo assim, eu quero estudar. Quem é o melhor da área? Quem pode me ajudar mais? Onde que eu posso aprender? Como que eu posso aprender? Qual livro, qual podcast, qual filme, qual o que for, qual a mentoria. Eu estou lá para poder evoluir. E isso tudo constrói, né, uma bagagem, gente, que a gente consegue olhar para os negócios e consegue ver coisas diferentes. A gente teve uma discussão de negócio lá, né, com nosso amigo Yuri, e eu enxergava coisas assim, tanto que depois eu conversei muito com ele, falei, calma, vocês estão pensando só num pedaço, vocês não estão pensando no negócio todo. Você lembra que todas as minhas intervenções eu falava, gente, calma que não é bem assim, o negócio continua. Então, mas vem disso, vem de preparação. Pode ter um tinozinho assim, mas sem dúvida. Eu falo isso, sem nenhuma modéstia, assim. Eu posso não ser o melhor, quem dera ser o melhor, mas eu sou muito mais preparado. Então, assim, os caras querem me alcançar, é mais difícil, porque ele vai ter que ralar mais na preparação, porque eu sou chato. E se eu vejo que tem alguém chegando perto, eu me preparo mais. Eu me preparo mais e eu acelero mais. Então, isso somado a uma série de fatores traz o resultado aí das franquias, né? Tá. Sem dúvida. Agora, assim, pensando na pessoa que está assistindo a gente. O cara é um empresário, tá com os desafios dele, um desejo grande, sonha, quer crescer, quer se desenvolver. Às vezes ele está fazendo isso de forma individual, o que é um erro, porque ele não está buscando ajuda, não está buscando conhecimento. Quando você fala assim, Dani, eu me preparo, eu não paro, eu sou eterno inconformado, eu me preparo, é difícil me acompanhar. Você tem alguma rotina, algum ritual, alguma coisa que é o que faz você se preparar? Você falou aqui de mentores, de leitura de livros, de estar em ambiente de pessoas mais preparadas, de se aconselhar com pessoas que podem te trazer alguma resposta. Você tem alguma coisa que você faz de forma intencional? Você consegue, se você tivesse que dar um passo a passo para quem quer começar a se preparar hoje? Cara, hoje você vai começar a se preparar para você, de fato, desenvolver visão de negócio, uma estratégia mais clara e você acertar mais do que errar. Você falou isso no começo. O que seria essas coisas que você faz e que você aconselharia quem está assistindo a gente a fazer também? Legal, hein? A gente sempre fala que você prepara as perguntas, ela é diferenciada, tá? Para preparar. E aquela coisa, quem está assistindo, se você não conseguir pegar numa explicação dessa, esquece. Né? Esquece. Assiste de novo, volta, dá pausa e anota. Porque, cara, é assim, detalhado. Ajuda a gente a responder, inclusive, exato. Né? Mas vamos lá. Assim, claro, tem alguns rituais e eu falo nada é por acaso. Eu sou também 100% intencional, tanto que é a minha frase, né? Nenhum sucesso acontece por acidente, né? Então, eu sempre digo isso para as pessoas. Sucesso que não for intencional, jamais será acidental. Jamais, ele não vai ser. Então, o que eu estou vivendo hoje foi intencional. É assim, eu não sei exatamente, né, qual o momento que vai acontecer. Mas eu sei que vai acontecer. Porque eu estou trabalhando. Eu lembro quando eu gravei com o Joel há um ano, mais de um ano. Eu gravei em maio de 2023 com o Joel. Era intencional. Eu tinha a lista dos podcasts que eu queria, dos lugares, e aí eu cheguei. Eu estava lá. Hoje, antes de vir para cá, eu estava num lugar também que pra gente que está nesse meio empresarial, é muito importante com quem eu estava, da forma que eu estava com ele ali. Então, assim, sem dúvida, né? Ele é intencional. Mas como que eu posso te dizer essa preparação? O que eu faço? Eu tive que mudar algumas coisas na minha vida, porque nem sempre foi assim. Então, isso é importante. Às vezes, o empresário, ele está lá caminhando sozinho e não é só uma mudança, ir lá estudar um determinado tema que vai fazer uma diferença. Isso eu entendi ao longo da jornada. Foi uma mudança completa que eu tive que fazer na minha vida em tudo que eu estava ali. Começando os ambientes que eu frequentava. Tem muito empresário que ele quer
melhorar. Mas, cara, desculpa. Você tá acabando seu trabalho, tá indo pro boteco? Você tem um lugar que você não vai aprender nada, é lá, velho. Você tem um lugar que você não vai aprender, é lá. Então, assim, quais são os ambientes que você está frequentando? Então, foi uma das coisas que eu mudei, assim, ambientes. E me custou algumas amizades. Me custaram algumas amizades. Uhum. Assim, não é aquela coisa, a pessoa não deixei de ser amigo, nada, mas não convivo mais. Aquele convívio constante, infelizmente. Então, não dá mais. Ah, mas quem vai no boteco não tem sucesso? Não estou te falando isso. É um problema seu. Se você acha que vai, quem sou eu para ditar isso aqui? O segundo, sem dúvida, foi um cuidado com o meu corpo. Porque eu sou daqueles que eu acho o seguinte, se o corpo está bem, a mente está ótima. Se o corpo está ruim, a mente está uma merda. É sempre assim, o corpo ele não precisa estar péssimo, não. Se o corpo só estiver ruim, a mente está uma merda. E se o corpo estiver bom, ele não estiver ótimo, a mente só está ótima. Agora, se o corpo estiver ótimo, a mente está excelente, está sensacional, está surreal. Uhum. Então foi outra coisa que eu entendi. Eu precisava cuidar do meu corpo. Eu perdi 30 quilos. Eu me tornei atleta. E aí as pessoas perguntam, mas como que você prova que tem correlação? Provo. Quando eu era gordo, quando eu andava em ambientes ruins, eu vou falar só desses dois primeiro. Eu tinha uma dívida de 10 milhões de reais na empresa. A empresa estava de mal a pior. A empresa não tinha rumo. Era para onde o vento estava tocando, a gente estava indo. Então, será que não tem correlação? Será que eu não consigo comprovar? Caraca. Que esse tipo de mudança dá? Uhum. O terceiro, assim, empresário. Esporte, cara. Esporte te torna esporte. Mas eu brinco aí, vem a hora de dar aquela reiterizada, né? Eu falo, cara, é esporte, amigo. O que é esporte? É esporte de competição. Você vai lá na lista da Olimpíada e todos que tiver lá de competição, aí você pega, mas yoga? Não. Pilates. Pilates. Nada contra. Mas não... Nada contra. Só não é o esporte que te muda de nível. Vai atrás de esporte que te muda de nível. Esporte que muda de nível, ele muda o nível do empresário. Ele prepara você para mudar de nível. Quando eu estava treinando para o Ironman, era isso que eu via. Eu mudava de nível. Toda hora eu mudava de nível. Uhum. Eu tomei a decisão sábado. Vou fazer outro Ironman. Porque não é pelo esporte, por nada. É porque está alinhado com o que eu quero daqui para frente. Que eu estou em novos projetos. Eu quero acelerar mais. Então, eu entendo. E agora, eu vou fazer outro tipo de preparação. Porque eu já começo com uma responsabilidade de um tempo de um Ironman nas costas. Você tem que agora fazer menor, né? Então, você tem que treinar mais. Então, eu já começo com essa responsabilidade. Então, esse fator é importantíssimo. O esporte, o empresário, você quer realmente mudar de nível? O empresário, o vendedor, eu falo isso com o time de vendas. O vendedor é o cara que mais precisa de um esporte na vida dele, porque ele precisa mudar de nível. E o quarto, né? A gente já está falando. O quarto, sem dúvida, é estar alinhado com pessoas que estão à frente, com mentores. E aí eu trago até um trecho daquele livro do Pensa e Enriqueça. Provavelmente você já tenha lido. Não sei se você já leu ou não aquele livro, mas no início, logo no primeiro capítulo, ele traz a história do cara que ele comprou umas máquinas para poder extrair um tipo de minério, tá? Ali. E aí era um minério que era rico e ele tinha um certo valor. E ele pegou um dinheiro emprestado, começou ali a extrair, só que chegou num determinado momento aquele minério ali parou de sair. E quando você faz uma reflexão paralela com o negócio, todo negócio é assim, você tá indo, daqui a pouco ele dá uma balançada. E aí o que aconteceu com ele? Ele desistiu. Ele falou, não tem mais. Pegou o maquinário e vendeu num ferro velho. O cara comprou a preço de banana o maquinário no ferro velho. Esse cara do ferro velho pegou e falou, opa, comprei isso aqui a preço de banana, o que eu faço com isso? Ele foi lá e contratou um geólogo, contratou uma pessoa para fazer um estudo daquela área. Mandou fazer um estudo daquela área e no estudo daquela área encontrou. Deu o estudo que 1 metro para baixo tinha a maior mina de ouro existente na época, de descoberta na época. Era 1 metro. Ele só precisava de mais 1 metro. Ele precisava de alguém. Ele precisava de 2 coisas. Não desistir. A primeira é muito importante. A primeira é muito importante. Ele Exato. precisava não desistir. E a segunda, ele precisava de pessoas para ajudar ele.
E aí o cara Para dar direção. O cara fez exatamente isso. Ele contratou um geólogo para fazer um estudo. O cara falou, continua que tem coisa boa aqui embaixo. E aí o cara ganhou uma fortuna e ele aprendeu, porque depois ele vai para outro ramo e ele se torna bem sucedido também no outro ramo. Então, a quarta coisa é isso. Se a pessoa que não tiver também ela não tiver essa humildade, não vai. E eu te falo assim, mas Eduardo, você fez as 4? Fiz e continuo fazendo. Continuo afastado de ambientes. Continuo no esporte, muito. Cuidado com o meu corpo. Continuo lá buscando mentores o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro ali buscando crescimento e mentores. E por fim, né, eu não posso deixar de falar, né? As pessoas, mas não tem um tempero especial? Tem. Meu maior tempero especial, sem dúvida, é Deus. Eu poderia colocar, deveria, ele é o número 1, sem dúvida, mas a gente, para não começar nessa ordem, as pessoas já assustam, porque isso aí tem gente ouvindo que acredita, que não acredita, que é de uma religião, e eu não estou falando aqui de religião, mas a fé, para mim, é o que mais me faz mover hoje. Assim, sem fé eu não iria a lugar nenhum. As pessoas falam, mas como é que você viu que daria alguma coisa? Eu falei, pela fé. A fé é aquilo que você acredita sem mesmo ter visto. Então, eu já, por exemplo, hoje eu tenho um grande objetivo para final de 2025. E aí, mas como, Eduardo? Primeira coisa está a minha fé. Todos os dias eu tenho meu ritual da fé para aquilo ali acontecer. E aí depois as outras coisas elas vão se desenvolvendo. Porque quando você tem Deus à frente, você não vai para o ambiente errado, você não se envolve com pessoas ruins, você cuida do seu corpo, você cuida da sua mente. Você faz todo o resto, sem dúvida nenhuma. Top. E você se alinha com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Muito bom. Muito bom. Tem muito a ver, você foi falando e eu fui pensando aqui, quando a gente fala de o esporte, o cuidar do corpo, sobre a fé, acredito 1000%, né? Também tenho esse princípio muito forte. Sim. Ter mentores também. Mas a questão do cuidado do corpo e ter o esporte, eu acho que ela aciona uma alavanca muito poderosa no empreendedorismo, que é a disciplina e a gestão do tempo. Imagina você ser um empresário do calibre que você é, com desafios que você coloca, que eu sei que são grandes e você geralmente alcança, colocando mais um desafio que também é muito forte de fazer um Ironman. Então, imagina a gestão do tempo que você precisa ter para conseguir treinar, para conseguir tocar a sua empresa, para conseguir continuar crescendo na velocidade que vocês estão crescendo e colocando mais um projeto grande aí no caminho, ainda tendo tempo para a família, porque eu sei que você é super família. Você acredita que a disciplina e a capacidade de gerir o tempo são habilidades importantes para uma pessoa que quer crescer e escalar? Sem dúvida. As pessoas... O cara fala para mim, mas como é que tem disciplina, né? Eu acho assim, eu abro caixinha de pergunta, não tem nenhuma que não vem, assim, as pessoas falam, da disciplina. Eu já fiquei tanto pensando assim, Dani, que resposta, como que eu monto a resposta? Você é boa de formular pergunta e a resposta me ajuda nessa resposta, mas eu falo com as pessoas, eu só penso que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. É simplesmente assim, eu tenho minhas coisas também de indisciplina. Eu tenho hora que eu me pego ali e falo, caraca, velho, hoje mesmo. Hoje eu acordei, pedalei hoje cedo, depois fui pra academia. Cara, hoje eu fiz um rolê, né? Eu rodei muito hoje. E aí, eu saí apertadão de casa no horário. Aí eu fui lembrar, da hora que eu acordei, se eu não tivesse parado no celular por 20 minutos ali, que eu devo dar aquela olhadinha ali. Que vai, né? Oração, fiz tudo ali. Aí, e foi bem na hora que eu terminei de pedalar. Porque eu tento, antes de pedalar, não enxergar nada do mundo exterior que está acontecendo, porque senão você não foca ali. Porque não é um pedalzinho. Um treino para Ironman, você não vai fazer um pedalzinho que você senta lá e fica igual o músico, né? Nada que outro tipo fica lá e consegue. Eu não consigo falar na hora que eu vou treinar. O cardio tá a 160 o tempo inteiro. Então, aí eu terminei. Eu falei, caraca, eu tô 20 minutos nessa correria para chegar atrasado, porque eu perdi esses 20 minutos. Fazendo uma coisa à toa. À toa, olhando o celular e nada. Então, assim, o que eu falo com o empresário, cara, tem que fazer. Não existe essa de não ter tempo. Porque assim, não, só tem tempo de desenvolver novo projeto, quem não tem a cabeça cheia. Então, o desocupado era para estar cheio de coisa para fazer. Era, para ter um sucesso incrível. Era para ter um sucesso incrível. Sim. Agora, eu não vejo isso. E eu aprendi
a fazer essa gestão do tempo. Aí é que vem a resposta, assim. As pessoas perguntam, como que você conseguiu? Então, eu vou falar assim, meu passo a passo, porque tem que existir uma explicação óbvia. Tá. Mais óbvia. Primeira coisa, eu fui lá pro esporte e fiz um compromisso público. Que eu iria fazer um Ironman. Quando eu ainda era gordo, eu falei isso. Tá. Então, as pessoas riram de mim. Caramba. As pessoas riram. Audácia. Era. As pessoas riram. Minha primeira corrida de 10 quilômetros numa prova, cara, cheguei e era pesadão. Aquela coisa pesadão. Aí, logo no início dessa preparação, teve um desafio de correr 100 quilômetros. Isso aqui me ajudou muito. Isso aqui foi um divisor de águas para mim. Tá? E aí pode te ajudar muito. Eu estava começando a correr, aí o treinador fez um desafio que era o seguinte, era correr 100 quilômetros em 14 dias. Você tinha que correr 7,2 quilômetros todos os dias. Tá. No mesmo horário e no mesmo pace. Caramba. Caramba, que legal. Só valia o desafio. Tá. Um monte de gente fez, mas só eu e mais 2. Conseguiu terminar. Fizemos. Não, um monte de gente terminou a corrida, porque o cara que já é treinado faz. Mas na disciplina de todos os dias, os 14 dias, no mesmo horário e na mesma velocidade. Você tinha que fazer todos os dias. Então, não tinha aquele dia, pô, hoje minha perna tá doendo, eu vou andar. Não. Não era 7,2 km andando. Era 7,2 km todos os dias, por 14 dias. Correndo. Até completar. Correndo na mesma velocidade e no mesmo horário. Aí eu coloquei 1 de 14, 2 de 14. Eu tornava sempre o meu desafio público. E aí a gente que tá ali na internet, você tem amigo, você tem inimigo, você tem hater, você tem família. Cara, o que você acha que eu tive apoio de quem? Quem só você acha que falou assim, você vai conseguir? Cara, nem sei, sua esposa. Só. Aham. Só ela. Falou, E você tava gordo ainda nessa Tava época? Gordo. Eu tava com uns 95, eu pesava 110, então já tinha perdido uns 15. Tá. Mas tava no meio do processo ainda, pesado ainda. Nós fomos pra um carnaval, era no meio do carnaval, pegava o carnaval, tá? Tá. Eu fui pro carnaval, a gente tava em Ubatuba, esse 2021, aquela época de pandemia, e todo mundo, eu ia dormir cedo, porque eu ia correr depois. Ela foi a única. Só que quando começou a chegar no 8º dia, o povo olhava e falava, opa, ele vai. Mas antes, a maioria era assim, não vai conseguir. Um gordinho desse, não vai. E aí eu fiz, e aquilo foi um divisor de águas. Então, qual que é a dica? Assim, eu tornei público. E eu fui desafiado pelas pessoas que eu não iria conseguir. Depois, quando veio a questão do Iron, foi a mesma coisa. Eu tornei público. E falar para você que eu não pensei em desistir, teve um dia que eu cheguei em casa com a minha esposa, assim, a natação foi muito difícil, eu nunca nadei na vida. Então, quando eu caí na piscina, eu não consegui atravessar a piscina. Aí eu tentando, minha esposa, cheguei pra ela e falei, Lu, não vai dar, cara, não vai dar, eu não consigo atravessar. Ela olhou pra minha cara assim, falou, como é que é? Não consegue. Ah, entendi. Fala lá pros seus seguidores. Pede pra eles. Caramba, meu. Fala lá, não consegue, aí eu. Verdade, né? Então tá bom, deixa eu voltar. Aí vem um fator importante aqui também. Eu fui atrás de um profissional. Eu tinha um treinador de triatlo, mas para natação eu precisava de ajuda. De alguém para me tirar do ponto zero. Exatamente. Especialista. Tá. Eu cheguei pro cara e falei, vou fazer um Ironman em tal data. Isso era outubro, que aí eu vim treinando. Aí no meio desse tempo todo mundo viu que assim, corredor eu era, porque depois aí eu perdi o peso. Aí eu fui fazer meia maratona com tempo já bom, fazer volta da Pampulha com tempo bom. Eu já corria bem e tal. Pedalar, eu enganava ali, mas ia bem também, ia razoável. Mas a natação era o desafio. E quando eu cheguei pro treinador, eu falei assim, pro cara, olha, era outubro, eu falei, a prova em abril. Ele olhou, fez a conta. Eu lembro dele fazer assim, dá não. Ninguém aprende a nadar nesse tempo. Pra fazer um Ironman, pra te colocar num mar, tá maluco, não dá. Eu falei, não, eu vou. O que precisa fazer? Ele falou, cara, 2 treinos por dia, 2 vezes por semana, 2 treinos por dia, e 5 dias na semana, só que tem que ser 7 treinos. Tem que nadar todo dia, não tem essa. Eu falei, beleza, então bora. E aí eu fui todos os dias. E isso, Dani, toda vez que eu entrava para esses desafios, o de negócio ficava fácil. Não tinha nada que surgia para mim que eu falava, isso é difícil. Surgia, bora, vamos, faz. Vamos vender, vamos fazer, vamos aprender. Então, tudo foi se tornando cada vez mais fácil. Então, não tem como eu fugir disso. O esporte, ele molda.
E ele molda também caráter, ele molda tudo na sua vida, né? E aí abriu, pô, meus filhos hoje gostam, acompanham. Minha esposa, minha esposa sempre malhou, sempre foi malhada, mas veio para a corrida, fizemos uma corrida de montanha agora recente e tal. Então, foi abrindo essas portas. Mas, sem dúvida, para a disciplina, você quer virar um disciplinado, é o esporte. E aí você quer uma dica? Faz um compromisso público e deixa os outros rir da sua cara. Que você não vai conseguir. Que aí você vai lá. Faz alguém falar assim, não vai rolar, você não vai conseguir. Mas isso funciona muito bem para os dominantes, né? Porque dominante adora ser desafiado. Você é dominante, com certeza. Então, quer fazer ele fazer alguma coisa, só falar, Edu, não vai dar, você não vai conseguir. Pronto, acabou. Nem que ele tenha que ir pra China a pé, mas ele vai conseguir. Não vou conseguir. Para outros perfis, a gente pode usar outras artimanhas, né, para fazer funcionar. Mas, realmente, se colocar um desafio onde é um desafio físico, tem os desafios mentais do dia a dia, mas o desafio físico, que mexe com o mental todo o tempo, porque ele mexe com os dois, né? Você tá ali fisicamente, cara, será que vai dar? É uma briga mental. E o físico, ele tem que conseguir responder, né? É surreal isso. Não, é muito top. É pra negócio, assim, ó, a gente vai aprendendo uma coisa. Você treina tanto treino. Porque assim, o treino do Iron, ele não, é diferente do resto das coisas. É um acumulado de exercício nas suas costas. Você tem que só acumular. Você só acumula. Você não fica dia sem treinar. Você treina todos os dias. Não é igual o treininho normal, treina 2 dias na semana. Não, treina todos os dias. E aí você começa... E aí foi uma das coisas que eu mais aprendi. É o seguinte, no dia que eu saía com a cabeça falando assim, eu vou correr hoje 5, cara, no 4,5, eu tava morrendo de cansado. Os 5, eu acabei. Se eu saía para correr falando, vou correr 21, que é uma meia maratona... O 5 ia liso, que você nem via. O 5 eu não via. Então, nossa mente, ela é o tempo inteiro programada. Quando as pessoas entenderem que tudo tá aqui, e aí o Augusto Cury, né, o cara que entende da mente humana, o cara que estudou Jesus Cristo e era o maior ateu, e hoje não é mais, é o cara que mais fala de Deus, ele... traz isso, né? Ele fala, sua mente mente o tempo inteiro. E se você sair com ela programando que você não vai conseguir fazer, se alguém falar na sua cabeça, cara, gravar podcast é muito difícil, não dá certo não. E se você aceitar aquilo ali, esquece. Acabou. Então, as pessoas entenderem que tá na mente. Então, cara, o cara acabou de completar agora, ontem, eu acho que ele completou 120 Ironmans consecutivos em 120 dias. Caraca. Em 120 dias. O cara nadava 3,8, pedalava 180 e corria 42. Todos os dias durante 120 dias. Tinha um cara que tinha um recorde de 101. Aí ele falou, vou bater o recorde. 120. Aí ele bateu 120, pra ter uma margem, né? Pra ter uma margem. O cara não falava assim, pô, eu vou vir agora. Fazer mais 19. Não. Boa. E aí você fala assim, cara, e aí? Ah, mas beleza, o cara tá preparado no corpo, sim, sem dúvida tudo bem, nenhuma. mas ele precisou começar, né? Dia ele precisou começar, né? O brasileiro, exatamente, o brasileiro que fez 366 maratonas em 366 dias. Então, assim, a mente desse cara é isso. E aí eu fui entendendo o tempo inteiro isso, que quando eu me colocava aqui no esporte para fazer alguma coisa, então se eu ia correr 8 e eu falava que era 8 na minha mente, programava minha mente para 8, não me colocava 9 não, porque eu não ia. Agora, se eu colocasse que era 15, eu ia. E eu comecei a perceber isso assim, até hoje eu saio desse jeitinho falando, é quanto? É tanto treino. Então tá bom, é tanto treino, não é nem 1 quilômetro a mais, nem 1 quilômetro a menos, nós vamos fazer isso. E minha mente, quando vai chegando no lugar, ela já vai... Querendo desligar, né? Ela já vai querendo desligar. Agora, você sai pro 21, acabou. E assim, aí eu vou usando minhas técnicas ali, que me ajudam, acho que pode ajudar as pessoas também. Eu vou sempre tornando público. Tô saindo para correr 21. Se eu não voltar com 21 marcado, eu falei. Vai falar o quê pra galera? Galera, não deu hoje 21, deu 18. Não dá. Igual eu tenho um compromisso público, né? Que eu tô tornando ele cada vez mais público. Até o final de 2025, eu vou estar tendo um ganho mensal de R$1 milhão. É ganho. Faturar, a gente já fatura mais que isso. Mas lucro. Não é lucro da empresa. Não. Seu. Bolso do Eduardo. R$1 milhão até 2025. Mês. Mês. Tá. E isso tá alinhado, assim, pô, dá pra fazer isso trabalhando pouco?
Não. Se você descobrir, você vem aqui contar. Aí a gente ganha R$1 milhão ensinando isso, entendeu? Ensinando Como isso. ganhar R$1 milhão. Exato, entendeu? Não dá. Sem cara. trabalhar tanto. Sem trabalhar tanto. Não dá. E aí, tá alinhado com minha esposa? Tá. Aham. Já sabe, vou ter que trabalhar demais. Tá alinhado com o meu time? Tá. Tá alinhado com os novos negócios que eu tô trazendo? Tá. Então, assim, a pessoa me chama pra ir tomar um café. Eu vou te dizer sério, me chamar pra um podcast que não seja pra eu que vá Contribuir. contribuir. Eu não. Não vai. Eu nem atendo telefone. É porque as 24 horas é a mesma, né? Que o Elon Musk tem e que a gente tem. A diferença é o que a gente faz com eles, com essas horas, então, é isso. Assim, eu tenho que dormir igual todo mundo, eu tenho que treinar, não igual todo mundo, mas eu tenho meu treino. Mais do que todo mundo, Eu né? tenho Porque que pro Ironman é mais Exato. do que a 99,9% Eu tenho das pessoas eu que tenho treinam. fazer as coisas, então é isso. Eu falei, eu tava há 3 semanas, foi o primeiro final de semana que eu tirei agora. Semanas eram 4, mas eram 3 fins de semana com semanas emendadas. Eu tava assim, aí meus pais vieram pra cá, pra São Paulo, eu fiquei com eles o fim de semana. Você sabe, hoje, batidão já de novo e vou de novo, agora. Tá. Top. Gente, só aqui, sério, eu não sei o quanto de coisa vocês já anotaram, não tá nem cabendo mais na minha folha, porque embora sejam coisas que eu já ouvi outras pessoas falando isso, mas acho que você deu um passo a passo de forma didática, que eu não sei você, mas eu já anotei uns to-do aqui pra mim, né? O Daniel tá aqui hoje, meu marido assistindo de camarote, certeza que ele tá anotando também, ó, ele já levantou aqui, tô anotando, entendeu? Muito legal e assim, não vamos ignorar o óbvio, não só porque a gente não faz o óbvio, a gente não pode ignorar, porque o óbvio é óbvio, mas ele tem que ser dito, então a gente tá aqui pra te lembrar isso também. Eu quero entrar agora num outro tema, que eu amo, e você também, que é vendas. Opa. O Edu construiu uma máquina de vendas para o negócio dele, que é vender franquias, um dos negócios dele, que é vender franquias. Inclusive, ele está ajudando até outros empresários que também são franqueadores e quer fazer isso. Eu queria que você me falasse sobre como foi construir essa máquina de vendas, tá? Então, para você que quer construir, aprimorar sua máquina de vendas, abre os olhos e os ouvidos agora, porque eu tenho certeza que ele vai conseguir contribuir com vocês, comigo também, e a gente fazer uma troca aqui para você escalar e a gente crescer mais. Para a gente abrir esse quadro de vendas, tem um desafio. Opa! Coisa que você gosta pouco. Não, nem gosta nem de desafio, gosto. imagina. Tá, peraí. Vambora. Aqui tem uma caixa. Tá. Certo? Esse é o nome do podcast, Pode Vender. Aqui dentro dessa caixa tem um objeto inusitado. Eu não sei o que é e você também não sabe. Eu nem vi uma caixa aí. Pois é. Aqui tem um objeto inusitado. Você vai levantar, vai ver o objeto, vai abrir a caixa, vai ver o objeto. E você vai ter ali mais ou menos uns 30 segundos para elaborar como que você venderia esse objeto. Para mim. Tá? Então, vai ver na caixa, olha a caixa, eu quero ver primeiro sua reação. Tá. Eu também não sei o que é, tá? Eu vou te falar uma coisa, você trouxe aqui, essa questão do óbvio, né? A gente fica querendo achar sempre a coisa mais mirabolante do mundo pra gente resolver os nossos problemas. Só que você acabou de falar, eu tenho que assistir de novo pra ouvir as suas partes melhor, também anotar. Mas é isso, o óbvio. A gente pode resolver tudo com o mais óbvio na nossa vida, só que a gente quer achar o quê? O mirabolante. O pulo do gato, a bala de prata. É isso. E aí negligencia o óbvio, óbvio de todos os dias. Eu falo assim, o pessoal, emagrecer, como é que é? Comer menos do que E gastar mais, só isso. Acabou. Não tem outra. Então, é segredo. Tem um segredo incrível. Tem um segredo incrível. Come menos caloria do que você gasta, só isso. Às vezes eu chego com ele, a gente tava indo viajar outro dia, aí eu comprei umas coisinhas pra ir no avião, que era um voo de 3 horas. Ele entrou no avião, abriu e falou assim, legal, bom, nós vamos ter que correr mais não sei quanto tempo pra pagar isso aqui, nós vamos ter que fazer isso. Aí eu falei, caraca, um pedacinho desse não vai te encher a barriga. Exato. Você vai comer aquilo, vai ser altamente calórico, vai te engordar e não vai te encher a barriga. Tira aquilo que você vê se você não emagrece. Tira, exato. Mas é difícil. Pois é, mas se fosse fácil, todo mundo conseguia. Se fosse Flávio, fala aí, se fosse fácil, todo mundo ficar bilionário, tinha um monte. Só que todo mundo era. Só tem 230 no Brasil. Exato, tá bom, né? É isso. Olha aí, vambora? Deixa eu ver sua cara. Não pega ainda. Não. Eu tô no negócio desse em casa. É mesmo? Tá. Então você tem 30 segundos pra pensar como que você vai vender isso pra mim, enquanto eu dou um recado pra vocês. Pois é. A gente tá falando aqui de máquina de vendas, né?
E eu tenho certeza que você, como empresário, que tem um time comercial, tem desafios com o seu time. Você que é líder comercial tem desafios com o seu time. Engajamento, contratação de talentos, retenção, treinamento, acompanhamento, desenvolvimento e, acima de tudo, né, gente? Bater as metas, alcançar as metas, fazer seu negócio crescer e escalar. Como Sales Prime, a gente tem uma metodologia muito diferenciada no treinamento do seu time comercial, trazendo uma visão estratégica, trazendo uma forma de fazer uma forma mais inteligente de fazer vocês atingirem esses objetivos, esse faturamento, esse resultado que você deseja, de uma forma mais estratégica. Então, se você quiser ajuda nesse sentido, entre em contato com o nosso time que a gente pode te ajudar, tá bom? Vai, já pensou? Já. Então tá bom. Agora você pode tirar, aí você coloca aqui. Vamos lá. E faz o pitch. Esse é bom, hein? É. Inclusive, eu tenho um Reels lá no meu Instagram que eu usei esse instrumento aqui, esse negócio. Vamos lá. Dá a caixa aqui. Então, vamos lá. Calma aí que tem um ritual. Tá. Tá preparado? Tô. Então, tá bom. Qual que é o ritual? O ritual é que eu vou falar uma frase e aí você começa. Porque tudo tem que ter ritual. Pra vender tem que ter ritual. Então, 1, 2, 3, valendo, pode vender. Dani, você, hoje quando você vai dormir, você tem alguma dificuldade? O ar fica seco, o seu nariz irrita, também tem algum tipo de odor ali no seu quarto te incomoda? Alguma coisa desse tipo? Quando eu tô com o ar-condicionado ligado, tá muito calor, dá uma ressecada. Então, Sinto mesmo esse ressecamento. Eu tenho algo aqui que pode resolver. Pode não, eu acho que eu tenho certeza absoluta que vai resolver seu problema. Aham. Eu não sei o nome dele, tá? Mas Também não sei. ele Vaporizador. Ele pode resolver seu problema, inclusive você controla ele, tem um controle remoto, tá? Você consegue colocar na intensidade que você quiser, então você pode colocar aí num olhinho essencial aqui para dar um cheirinho no seu quarto, fica muito legal e vai tirar todo esse ressecamento. Então eu tenho certeza absoluta que no seu caso vai resolver bastante o seu problema. É mesmo? E quanto que tá isso aqui, Edu? Essa me perturba. Cara, olha, Dani, eu vou te ser sincero, o preço disso aqui, para o seu caso, isso aqui eu vou dizer sincero, que pouco importa o preço disso aqui, porque é o seguinte, ele vai resolver o seu sono, e não tem nada mais precioso na sua vida que o seu sono, porque assim, se você amanhã acordar mal, o que você vai deixar de faturar, o que você vai deixar de ganhar, o que você vai deixar de viver ali, é muito maior do que qualquer valor que eu te diga disso aqui, que isso aqui vai resolver o que é mais precioso. Se tem uma coisa que é preciosa no seu dia, no dia de um vendedor ainda, no dia que alguém que está no batidão, que eu sei que grava podcast, que precisa dar voz, Verdade. que precisa estar bem. Isso aqui, assim, o valor, eu te digo, que é assim, não vai fazer irrisório em relação à sua saúde, que vai trazer o bem-estar para você. Imagino, é verdade. Esse negócio que você falou da voz é verdade. Vira e mexe, eu fico meio rouca, porque eu falo muito, né? Sim. Deixa eu olhar ele aqui. Nossa, muito bom. Tá, mas esse valor irrisório é quanto? Hoje, esse produto está saindo por R$ 4,99. 4,99? Ah, 4,99. achei que era mais. Tá bom, gostei. Tem um óleo essencial também? Tem um óleo essencial que você pode levar junto também. Tem várias essências que você pode aproveitar. Fechado, gostei. Parcela? Parcela? Parcela tem 10 se você quiser. Sem juros. Sem juros? Sem Então é juros. nóis. Parcelão sem juros. Tudo que cabe na parcela tá dentro. Tudo que cabe na parcela tá dentro. Boa, vendeu, né, galera? Eu só desabri o Vendeu nome, ou não tá? vendeu? Como que é o nome disso? Quem sabe o nome disso? Sei lá. Vaporizador? Purificador? Umidificador. Umidif- Umidificador! Mas olha como é que vende o negócio aí, nem saber. Sem nem o que saber é. o nome. É Mas porque eu não comprei um umidificador. É. Eu comprei a solução pra eu ter um sono melhor e performar mais. Foi isso que eu comprei. Ó, vou te falar de venda, assim, eu falo pra todo mundo. O que venda passa? Dor, necessidade ou desejo? Dor, necessidade ou desejo, dor, necessidade ou desejo. Não, acha uma outra coisa que você compra por dor, necessidade ou desejo. Não tem. Não existe. Nada. Então, assim, não importa. Eu não sabia o nome do produto. Mas eu sabia, quando eu vi que você falou, dá os 30 segundos. Eu falei, não, peraí, ele resolve um problema. Uma dor. É isso. Ele resolve uma dor. E eu sei porque ele resolveu a minha também. E no final é isso, né? No fundo é isso. Eu sempre falo, as pessoas compram por duas razões. Ou por uma dor latente ou um desejo ardente. Exato. E tem a necessidade também, mas ela tá dentro dessas duas coisas, Sim, de alguma forma. A Exato. necessidade tá sempre ali. Eu falo assim, cara, como é que o cara vende uma Porsche? Alguém precisa de uma Porsche?
Não, ninguém precisa de uma Porsche. Você vai ali pelo desejo. É um desejo que você coloca ali. Então, beleza, a Porsche. Um carro pode ser uma necessidade, não é uma dor também. Mas que pode estar junto um desejo também, porque daí você compra o carro e já quer realizar. Você quer a função dele, mas você também quer realizar alguma coisa dentro de você. Agora, com ele. Tem um fato importante que o vendedor precisa conhecer. É o que é o produto. Na minha visão, você estava falando de vendas assim, ó, e aí falando de franquia, o que mais mata um vendedor de franquia? É ele não conhecer o produto que ele está vendendo. Então, por exemplo, aqui, talvez se eu não conhecesse o que era aquilo, você não ia conseguir vender. Eu não ia conseguir vender. Eu ia falar com você, eu ia falar com você na hora, Dani. Primeiro eu tenho que saber o que é isso. Eu ia te perguntar o que é isso. Eu não ia saber. Agora, como eu sabia o que é esse produto, qual que é a dor que esse produto resolve, eu falei, beleza, eu posso até não saber o nome, mas eu consigo criar esse desejo. E eu sei, eu acho que nem custa R$4,99, tá? Isso aqui... Mas se você gerar o valor certo, você podia vender por R$9,99. Exato. Dependendo do lugar que você tiver. É que o valor percebido sei lá também quanto é, mas o valor percebido, ele não está relacionado ao valor de custo, mas é o tanto que ele faz você economizar ou você ganhar algo que sem aquilo você não economizaria, você não ganharia. Então, a hora que você falou assim, ó, se você dormir melhor, você vai conseguir trabalhar mais e ter mais performance para faturar mais, o valor percebido disso aqui, ele já fez uma ancoragem no meu faturamento. Eu falei, cara, meu faturamento é tanto, performance, sono, acredito em sono, que sono é muito importante. Tá. Quanto que vale o que pode fazer eu atingir meu faturamento de milhões, por exemplo, entende? Cara, ficou barato. E eu tento sempre da forma mais simples possível. Eu não fico tentando nada. Isso aqui a gente poderia... Se é um produto maior, assim, história vende muito. Contar história vende muito. Então, assim, a gente poderia ter começado... Se eu quisesse gerar mais valor ainda, a gente poderia ter começado uma história. Eu ia te puxar uma história. Eu ia te fazer relembrar de um dia que seu nariz acordou muito ressecado, que sua voz estava muito ruim, que você foi num hotel, que você não conseguiu palestrar, que você não conseguiu... Eu ia contar ia puxar alguma história na sua memória. E depois eu ia falar que isso aqui é uma solução do seu problema e faturar mais. Então, a história também, se você puxar para você, ele conecta demais. É aquela coisa, você não conseguiu porque sua voz estava... ruim, porque o hotel que você dormiu de noite não te deixou. E eu falo isso, o vendedor, ele muitas vezes ele quer ir para a venda direta. E ele não quer fazer essa parte da história. E eu falo a questão da venda das franquias, que é um produto mais caro, um produto quando a gente conta a história e você coloca o cara dentro da história com você, porque uma coisa importante da história é colocar quem está comprando dentro da história. Porque se a história for só ele não sua... pode ser só o cara que assiste, ele tem que se ver lá dentro. Ele tem que se ver, tem que se ver. Entendeu? Então, toda história que você vai contar, que você faz a pessoa se ver, acabou, não tem mais negócio de valor, não tem mais negócio de quanto não tem mais isso. Você nem pergunta, você fala, cara, me dá porque é isso que eu quero. É isso, tá. Concordo. Edu, vamos falar de máquina de vendas? Tenho certeza que você vai contribuir com muita gente aqui. Vocês vendem bastante franquia. Vocês vendem franquia acima da média das franqueadoras, com certeza, no Brasil. Sim. Tá bom. O que você fez para construir uma máquina de vendas tão eficiente que hoje virou até modelo para outras franqueadoras, outras empresas olharem e falar assim, cara, como que você conseguiu gerar esse nível de previsibilidade, esse nível de cadência, a ponto de construir essa velocidade de crescimento que vocês construíram hoje. Então, falando de máquina de vendas, que eu sei que você construiu a sua, quais são os pilares mais importantes da máquina na sua visão? E dá um passo a passo para as pessoas ouvirem e falar, tá bom, entendi por que a minha máquina talvez não esteja tão boa. Vamos lá. Hoje, eu acho que só Cacau Show é uma franqueadora que entrega mais venda do que a gente, e aí é totalmente... Para ele, eu aceito ficar em segundo. Tá tudo bem, né? Que já tá tem... tudo bem, né? Sei lá quantas, mais de 5 mil eles estão? 4.300. 4.300 franquias. Eu não sei como é que vai fechar esse ano lá, né? Pode ser que feche quase com 5 mil, né? Eles soltaram o modelo de venda machine agora e tal. Pode ser que acelere mais. Mas o que a gente criou? Você falou uma coisa, previsibilidade. A gente, durante muitos anos,
Eu nem sempre fui comercial, tá? Só pra você entender. Eu sou advogado por formação. Cuidei do jurídico até ali 2014, 2015. Depois eu saí dessa área e fui para a área administrativa ali da empresa. Ainda fiquei no jurídico, mas ficava na parte administrativa da empresa. Tinha uma outra sócia que cuidava da parte comercial. E o Wilton, que cuidava sempre de toda a parte operacional, cuidando ali do negócio. E o que a gente sofria muito era a imprevisibilidade. Porque, vai começar o mês, e aí? Quanto que vai vender? Porque uma franqueadora no início, cara, ela depende sim no início de taxa de franquia. Ela ainda não está performando com o royalties. A taxa de franquia é fundamental para manter, tá, a franqueadora ali não só no início, durante todo o crescimento. Porque muita gente acha que taxa de franquia é lucro no bolso do dono. É aí que os caras quebram a cara. A taxa de franquia é justamente para você ir crescendo a franqueadora. Para dar suporte para esse franqueado. Exatamente. Para você criar o ecossistema, para você ter produto, para você ter tudo e construindo ali ao redor do franqueado. Então, precisa de venda. Precisa dessa previsibilidade, porque senão você não constrói nada. Você não sabe mês que vem quanto você vai faturar. Como é que você assume uma dívida? Como é que você assume um funcionário novo? Você não tinha como fazer isso. E nós sofremos demais com isso. Durante alguns anos, eu ainda não cuidava e a gente batia muita cabeça. E o Wilton sempre falava comigo. Cara, você é muito mais comercial, vai pra lá, assume. Eu, não, tal, deixa a outra sócia que tá tocando e tal. Só que em 2020, essa sócia quis sair. Ela pediu para sair na época da pandemia. Era um casal, a gente era 33 e eles 33, eles pediram para sair. E o Wilton falou, cara, não tem a menor condição, eu cuido aqui de toda a parte dos franqueados existentes, você vai pro comercial. Eu falei, cara, só que eu estava estudando naquela época, bastante estava estudando digital. Porque eu não aguentava olhar para o povo do digital, eu lembro muito do Kaiser. Eu vi o Kaiser passando, eu falei, que aquele indiano andando de Lamborghini, de jato. Eu aqui. Me matando de trabalhar. Aonde que tá o dinheiro que ele sabe, eu não sei. Eu não sei, exatamente. Eu me incomodando. Aí eu fui estudar a fórmula de lançamento. Na verdade, eu já vinha estudando, só que não tinha um produto, né? Que era sair todo mundo um produto digital. Eu falei, não, mas peraí, velho. Eu tenho produto. Eu tenho um produto. Meu produto é o quê? É a franquia. Então, deixa eu começar a fazer isso aqui. E aí, de início, eu comecei a aplicar aquelas técnicas ali do digital. Muito do Érico Rocha. Fórmula de lançamento. CPL1, CPL2, CPL3, pitch, pá, vende. E aí a gente vinha. E eu via muita gente... Aí aqui eu já entrando agora na estrutura dessa máquina de vendas mesmo, já vou avançar, porque senão é um processo longo assim para contar. Eu vejo muita gente no digital, fala assim, ele quer colocar dinheiro aqui no tráfego e achar que vai imprimir aqui de maneira automática. Coloca aqui e sai aqui na minha proporção. Tá fazendo 1 para 12, tá fazendo 1 para 10, tá fazendo 1 para 8. E ele acha que é isso aqui. E eu falo, não é bem assim que as coisas funcionam. A gente precisa... e tem alguma coisa ali nesse meio para tornar isso recorrente. Eu não queria só fazer um tráfego, um marketing, uma feira, o que é que seja para vender franquia, que fosse trazer aquela venda daquele mês e no outro mês não tem mais. Porque hoje o que eu mais recebo é o cara falando assim, vendi 3 franquias tal mês e no outro, nada. Vendi 5 franquias tal mês e no outro, nada. E a gente construiu isso. Tanto que em 2022 nós fomos avaliados, uma auditoria pegou a gente para avaliar. Aí os caras pegaram mês. Eu falei, caraca, velho, os caras parecem relógio. Todo mês, e todo mês igual, entre os 10 primeiros dias, os segundos, os 10 terceiros dias do mês, sempre nessa entrega aqui um tanto, o meio entrega menos, o final entrega mais. O meio um pouquinho mais, o meio menos, o final mais, um maior volume. E aí, foi aí que eu te digo que eu despertei. Eu falei assim, quando esses caras bateram o olho, isso lá, setembro de 2022, esses caras bateram o olho, eu falei, eu tenho alguma coisa na mão que as outras não têm. Eu tenho previsibilidade de entrega todos os meses nas vendas. E aí eu fui cada vez mais me aprofundando nesse processo. Então, hoje, para vender, te falando assim claramente, eu uso a estratégia do tráfego, mas eu não uso o tráfego, na hora que aquele lead se cadastra ali comigo, eu não acho que ele já cadastrou comprando. É um processo. Então é o seguinte, eu tenho por estudo, por números, tá? Que antes do lead tomar a decisão de se cadastrar comigo,
Uhum. Eu impacto ele, em média, 22 vezes. Caramba. Antes dele se cadastrar comigo. Tá. Antes dele entrar na landing page e falar, eu quero conhecer o seu negócio. Exato. Então, E você impacta em quais canais? no digital, Tá bom. muito, vamos colocar aí. Digital o quê? Instagram, Google, Face, LinkedIn, de forma geral. Eu consigo colocar esse cara, porque hoje a gente tem bem definido nossos públicos-alvos, então a gente vai impactando esse cara, impactando esse cara. Tá. Depois que esse cara... Aí tem isso, aí tem um segundo impacto, que é o físico. Porque assim, o que as pessoas ficam esperando? A feira de franquia para impactar. Cara, eu acho assim, eu sou um admirador da BF, vou agora lá em Brasília vou representar o franchise em Brasília, agora lá no Senado, porque está tendo essa questão da discussão dos impostos e tudo, fui um dos convidados, então não estou aqui para acabar com a feira de ninguém, não. Uhum. Mas é um método que eu não vejo ele como venda direto de franquia. Eu vejo, vai lá, um branding da marca, você coloca, só que você está colocando demais do mesmo. Você leva muitas vezes seu lead lá para dentro para o covil dos ladrões, porque tem um monte de outros franqueadores lá que ele vai conhecer que ele nem conhecia antes. Então, não coloco feira nesse sentido, mas eu coloco, por exemplo, eu tô lá no Joel, né? Tô lá no Influência. Vocês postam tomar no café, não postam? Não tem chance. Quantos milhões de seguidores não tem ali naquele grupo que tá postado? Eu vou estar lá no G4 Vale, 9 mil pessoas por dia. G4 Vale. Eu vou estar lá no Método Destiny do Brunet. Eu vou estar agora fixo no Zé Roberto Marques, IBC. Passa 1.000 pessoas praticamente por dia lá dentro. Fora isso, as lojas na rua. Óbvio, mas tem gente que não tem loja ainda. Então, eu vou impactando esse cara de várias formas. E aí você fala assim, Eduardo, mas qual que é a sua garantia? Como é que você cruza esse dado? Não, amiga, aí não. Como diz o Flávio, é o marketing da fé. Assim, a conta final lá, se foi porque tomou o café no G4 Vale, eu não sei, mas... Mas às vezes você cruza. Não, você às tem vezes números, cruza. Você tem números que mostram um impacto. Porque o cara vai lá e se recadastra na página, coloca um QR Code, a gente faz uma entrevista nesse cara depois, onde que ele viu o negócio para entender. Então, assim, depois que você faz, é porque assim, volta aqui só pra gente rebobinar. A maioria das pessoas, eles não querem testar primeiro, fazer. Eles querem ter já lá tem o resultado, a garantia. Não tem garantia. Não tem garantia. A gente sabe por intuição. E depois a gente comprova se valeu. Acabou. É isso. Tá. Entendeu? Então, eu vou fazendo. Então, eu gero esses 22 pontos de contato com o cara. A maioria deles, sim, ou às vezes todos eles na internet. Esse cara se cadastra. Tá bom. Quando esse cara se cadastra, eu tenho um time também extremamente forte lá para não parar. Assim, ó, pra você ter ideia. Na média, o lead que comprou, o lead que qualificou, nem o que comprou, que atendeu, ele levou 7 ligações para ele poder atender. Caramba. 7 vezes. Aí você tem SDR? Tem. O cara cadastrou na SDR. landing page, fez um formulário, caiu no seu CRM, caiu lá para um SDR ligar para ele. Caiu para um SDR. Só que esse SDR, ele vai tentar 7 vezes até falar. Tá. Só que enquanto isso, eu não tô parado aqui, não. Tá. Enquanto isso, eu disparo 1 milhão de e-mails por semana. Tá, 1 milhão é jeito de dizer, né? Não. 1 milhão. Ah, 1 milhão. 1 milhão? Um Porque milhão. você tem base? 108 mil leads. 108 mil leads e você dispara Uma base. 10 por semana? Eu disparo 1 milhão, exatamente, de e-mails para essa base por semana. Só que não é para a base toda, eu separo, dá 40 e poucos mil ali que são os mais quentes, mando para os outros. Eu vou mudando os blocos, né? Então, coloca aí, 1 milhão de e-mails para uma base em média de 40 mil leads por semana. Tá bom. Tá? Uma média de 3 mil. Ah, tá. Então, 1 milhão para 40 mil leads vai dar ali 3 e-mails e pouco. 4 e-mails, vai. 4, 8, 12. 4, Não, 8, dá 12. mais. Quantos e-mails mais ou menos por semana? Faz aí. 30 e poucos e-mails. 30 e poucos tá, e-mails. Tudo bem. Mas aí você pega essa base que você já tem, que são dos mais aquecidos, e dispara e-mail. O que você fala no e-mail? Aí é e-mail de contribuição ou é e-mail de, olha, presta atenção que você pode ser um franqueado? As duas coisas. As duas coisas. Tá. As duas coisas. Aí eu vou impactando esse cara. Eu vou impactando ele de maneira para trazer logo, porque eu entendi uma coisa do funil. Então a gente pega o funil e faz isso aqui, ó.
desenha um funil aqui, tradicional, Aham. tá? E aí ele coloca, esse e-mail é para esse lead aqui, que tá em tal etapa do funil. Esse e-mail é para esse e-mail é para esse. Eu não falo isso. Meu funil é um funil, mas dentro dele eu trabalho numa espiral. Tá. Então, o que eu fico fazendo? Eu fico fazendo o tempo inteiro isso aqui. Então, eu mando, tem hora e meio, que seria lá do fundo de funil. Vem pra minha live hoje, 7 horas da noite. Aham. Você vai tomar ali um pitch. Aham. Como eu mando para o cara só para despertar, para ele conhecer uma loja que inaugurou lá. Tá bom. Independente de que etapa do funil que ele tá. Funil espiral. Eu fico comunicando com esse cara. Tá. Enquanto isso, mensagens, disparo de mensagem. Hoje eu tô conseguindo disparar porque dá muito bloqueio de números. Por WhatsApp, né? 3.000 mensagens Por semana. por semana. Aí eu restringo mais a base. Aí sim eu coloco o cara quente. Aí pro cara que ele esquentou, que ele passou, eu tenho 5 estágios da venda. A venda eu chamo ela de 5 estágios. Aham. O cara que tá do estágio 3 para frente e eu tenho a confirmação que ele tem dinheiro, eu mando uma carta. Eu mando produto para ele. Eu mando um café e um doce de leite para esse cara. Caramba. Com uma carta minha, assinada. Esse é quem? cara. Esse é quem tá na fase 3. 3. Então, qual que é a Tá. fase 1? Fala aí. A fase 1 é o SDR descobrir se o cara tem dinheiro. Tá bom. Eu não avanço Qualificação. com lead. E o 1, assim, é entrevista com o cara. Tá bom, E entrevista. eu quero saber se o cara tem dinheiro. Tá bom. Tá? O nível 1. Tá. O nível 2, a gente vai explicar o negócio para ele e eu já trago para ele o contrato e a COF na explicação. E tem um porquê disso. Tá. Porque senão, na hora que chegar lá na etapa 5, vamos emitir seu contrato? Aí ele vai falar, mas Quer é meu pensar contrato tudo pro de novo. advogado. Aham. Aí você dá aquela... Murchada. É aqui. Ele já faz agora. Amigo, você entendeu? Tem mais alguma dúvida do contrato? Você vai mandar para advogado? Manda Tá. agora. É agora. Eu Aham. explico o negócio aqui. A etapa 3 é o cara que eu induzo ele a falar com meus franqueados. Tem franqueador que odeia isso, corre isso. Eu não. Eu Aham. coloco pra ir em loja, eu coloco falar. Eu falo de loja ruim. Aham. Eu falo, vai na loja tal, que esse franqueado tá fazendo tudo fora do padrão. Chega lá e pede pra ele um café na taça. Ele não vai ter nem taça, tá vendo? É isso que faz você não faturar, tá bom? Aham. Vê se esse cara vai te oferecer adicional. Se não te oferecer adicional, é pra você ver que esse cara não tá. Eu vou lá e eu falo dos defeitos. Aham. Aí o cara pergunta, pô, mas por que vocês não corrigem? Eu falo que eu só se eu matar, velho. O negócio do cara, muito aberto, muito direto. Aham. Mas eu coloco ele pra falar com o franqueado. Aí nessa etapa, se ele tá nessa etapa, eu mando a carta. Tá. Porque aí quando eu mando a carta, ele vem pra 4ª etapa. A 4ª etapa é a hora que a gente vem, aí realmente é toda objeção que ele tiver do negócio, ele carrega nessa 4ª etapa aqui. Tá. Fala, agora você pode fazer. Aqui eu não deixo ele ter objeção ainda. Tá eu bom. levo ele pro final. Tá. Porque não adianta se eu começar a quebrar objeção nele na primeira, segunda ou terceira, Tá. depois eu vou ter que pedir. Depois da quebra de objeção é pedir a venda. Acabou. Aham. Aham. Você É o não que, tem que outra. falta pra você terminar de decidir e bora. Aí o cara começa a ter objeção na primeira etapa, aí você fala, acabou, não, mas eu não conheci o negócio todo, e agora? O que você faz? É, exato. Entendeu? Então aqui, a gente explica dos números na terceira, fala com o franqueado, tal. Essa 4ª ele vem com as objeções. Tá bom. Porque a 5ª é, agora você vai falar com o diretor da marca, com o sócio fundador para fechar. E aí é o meu grande Aí é diferencial. com você. Eu falo com todo mundo. Aí os caras falam, mas eu não tenho tempo. Por quê, amigo? Hoje eu tenho um cara que trabalha junto comigo, sim, que faz. Eu tenho um supervisor que me ajuda. Por exemplo, hoje 3 horas tem uma. Tá tendo Aham. uma. Aham. Não, ele tá falando. Mas eu Aham. vou sair daqui e vou mandar um áudio pro cara. Aham. Tudo bom, tá? Meu número aqui, o Edu, sou sócio fundador da marca. Tá bom. Beleza? Pô, aí não tem jeito. O cara é pix na conta, o cara paga. Deixa eu te falar uma coisa. Essa reunião com o sócio fundador, ela tem um cunho meio que entrevista final, onde você também vai dar o check pra ver se você aceita o cara ou não? Sim, ele vem sabendo que é isso. Ah, então tá bom, ótimo. Porque isso gera muito valor. Ele E de verdade gera valor porque você sabe quem é o cara, você sabe a jornada que ele passou, você sabe se você quer ter ele na sua rede de franqueados. E você tem direito de escolher isso. E eu corto, né? tá? Corta, Eu corto. né? Outro dia teve um cara, falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa, você não tá preparado, não. Eu, na verdade, eu não gosto de ser assim, às vezes eu falo do jeitão, mas eu sou bem mais jeitoso ali, eu não gosto de entrar em atrito na hora da venda ali com o cara, mas eu falei assim, amigo, deixa eu te falar uma coisa, se você tivesse numa reunião do McDonald's, os caras já tinham desligado essa reunião com você. Você tá querendo discutir um modelo de negócio, você não tá entendendo que essa reunião, você não vai discutir o modelo de negócio. O modelo de negócio é meu. Quem fez foi eu. Se você quiser fazer um modelo de negócio para você tem que fazer um negócio seu do zero. Inclusive, é o que eu acho que você deve fazer.
Então, eu não dispensei. Eu acho que você não... Você deve ser um ótimo empreendedor, que você não vai pegar o cara e chutar o cara, né? Você é um ótimo empreendedor, eu acho que você tem excelentes ideias. E para quem tem tantas ideias assim, o ideal é você montar seu negócio do zero. Só não esquece dos desafios. Você já assistiu minhas lives e tal? Aí tem minhas lives, tá? Boa. E aí tem minhas lives nesse meio do caminho, nessa terceira etapa, tem a minha live junto. Tá. Que é onde você apresenta... Não é o momento onde você explica o negócio e manda o contrato de coffee, não. Não. É uma live com todo mundo. Hoje, por exemplo, 55 pessoas tem hoje para a live de hoje à noite. Toda segunda, né? Segunda ou terça eu faço. Tá. Depende da agenda. Toda semana live. Aí live é só com os caras que estão no nível 3? Só com os caras... são os caras mais aquecidos. Vez ou outra entra. Entram uns novatos, às vezes, porque na última hora, assim, para os meninos soltam, naquele último momento, mensagem para todo mundo. Aí vem. Mas a ideia é trazer um cara mais qualificado para essa reunião, porque aí, muitas reuniões eu faço um pitch de venda no final. Tá. Entendeu? E funciona assim, semana passada eu fiz um pitch, na terça-feira, com uma condição especial, até sexta-feira. Nós vendemos 4 franquias. Tá. Deu, semana passada, 51 pessoas na live, tira o time, 40 e poucos, conversão de 10%. Tá. E isso geralmente se repete? Em torno de 10... Toda semana, reloginho. Toda semana, sem falhar. Você não tá entendendo, né? Comigo, assim, eu sou treino, eu tenho que treinar todo dia, como é que eu não vou fazer live toda semana? Exato. É o quê? É o Iron Man da venda. E é isso, entendeu? O cara, às vezes, quer ter um sucesso no negócio, mas ele não tá repetindo. E aí a gente passou a implantar isso. Foi o que você perguntou. Eu passei a implantar isso em outras franqueadoras. Eu não sou acelerador, tá? Inclusive, eu não curto acelerador, assim. Por quê? Porque eu acho que tira do franqueador a parte mais importante que ele tem ali, sabe? Eu acho que o ensinar ele a fazer vale mais. Sim. Então, e hoje, ter as franqueadoras comigo aí, trabalhando nisso, e aí eu venho com elas num processo educacional, tanto que eu estou chamando o projeto a escola do franchising. Então, a gente vem ensinando ele mesmo a implantar. Aí tem uns que têm uma dificuldade no departamento de marketing, então aí meu time entrega para ele as landing pages, o CRM, pronto, faz funil, faz o teu copy, faz os e-mails, eu entrego tudo isso para ele pronto, mas entrego de uma forma assim, vai te preparando. Ó, Você tem que saber fazer. Você tem que saber fazer. Você não vai ficar comigo o resto da vida, não. Não sou seu pai, não. Sim. Nem o pai ficou o resto da vida, não, quem era eu. Exato. Eu vi uma sequência lógica aqui. Primeira coisa, a definição muito clara de público-alvo. Isso para a estratégia de marketing é fundamental. Não adianta você botar dinheiro no tráfego se você não está atingindo as pessoas certas. Sim. Ter a consciência de que, cara, você não vai botar o tráfego, o cara vai ver a primeira vez, vai clicar no eu quero, vai entrar lá e de repente sua ideia vai falar com ele e 20 dias depois ele vai comprar. Não é assim. Se fosse assim, tava todo mundo milionário, né? Você tem um processo de impactar ele. Eu acho que uma coisa muito válida na sua máquina é porque você sabe os números. Sim. Você sabe os números, então você sabe o que você precisa fazer para esse cara amadurecer, levar o nível de consciência, cadastrar na landing page, aí começa o processo de qualificação, aí entra no funil, Sim. que tem o ciclo interno ali que você combinou. Só uma coisa, nesse meio aí tem uma conexão comigo, tá? Uma parte do funil é levar esse cara para me seguir no Instagram. E o Wilton também. Ah, tá bom, entendi. Em algum dessas 22 vezes que você vai impactar ele, você leva pro seu Instagram. Eu levo meu Instagram. E aí tem dentro do seu Instagram a sua estrutura de comunicação que faz esse cara ficar, faz esse cara se conectar com você, entender seus valores. Porque é isso que as pessoas querem. No final, muita gente pergunta, Dani, você acha que eu tenho que ter um Instagram empresarial? Ou eu tenho que ter o meu Instagram pessoal, né? No final das contas, as pessoas querem se conectar com pessoas. Então, ali tem seu estilo de vida, tem o que você acredita, tem suas crenças, tem sua história, tem as coisas que você superou. E esse cara entra lá, ele quer ter uma franquia. Ele tem 1000 opções de franquias diferentes no Brasil. Por que ele vai escolher a sua? Então, esse processo de conexão, de levar ele para lá, dele ver você, é um contexto, e aí vai dando vários cheques na cabeça dele. Pô, o negócio é legal, o negócio é rentável, grande, já tem 1000 franquias, estão expandindo para fora, a taxa é legal, o lucro é interessante, o tempo de break-even que eu vou ter é um tempo interessante. Pô, o fundador, gosto do cara, o cara ajuda, o cara tem esse... E aí a pessoa vai sedimentando o processo de decisão dela. É isso.
É esse o caminho, né? Exatamente. Os caras me fazem pergunta na caixinha de pergunta e quando eu vejo é muito assim, eu mando um print pra galera comercial. Eu falo, gente, aí vocês, é meu, é lead meu, né? Aham. O cara, antes de ser meu franqueado, pergunta muito. E depois que ele é meu franqueado, ele achou ali uma alternativa minha e no Wilton de ficar fazendo pergunta pra gente de empreendedorismo. Que legal. E a gente De uma vai certa respondendo. forma, ele tá testando a habilidade de vocês de tocar um negócio onde ele tá colocando o dinheiro dele e que ele tem que acreditar. Exatamente. Né? Top. Então, interage por e-mail, interage por WhatsApp, até o cara ir lá, clicar na landing page e entrar no seu processo de 5 fases. É isso. Exatamente. Tá bom. Beleza, a gente Com o vai ter que ir vendedor. pra reta final, meu Deus. Tem mais um monte de perguntas. A gente vai gravar uma versão 2.0, Vambora. tá? Mas, ó... acho que no franchise, a gente atende alguns clientes de franquia, as empresas têm muito pouca... Tem pouca percepção de que precisa existir um processo de vendas consistente. Vai vendendo no orgânico, entendeu? E geralmente ficam refém de vender só para os franqueados que já tem. Principalmente redes grandes, que a gente chama de repasse, ou repasse interno, Sim. de um franqueado que não está indo muito bem e aí outro franqueado compra. Ou próprios franqueados que já conhecem a marca, você ficar vendendo novas franquias para eles, o que é maravilhoso. Só que talvez não seja o suficiente para fazer você crescer na velocidade que você poderia. Então, ter um processo de aquisição de novos clientes com visão de expansão é fundamental. É isso, né? É isso. Agora, por exemplo, eu com 1.000 contratos, para virar 2.000, é muito. Aí sim eu posso entrar com um trabalho. Agora, por exemplo, nós estamos com um trabalho de financiar os franqueados. Então, eu estou chegando para os meus franqueados, agora os lógicos estão bem, falo com eles, cara, quer uma nova? Eu vou financiar 50% para você paga 50% do investimento total, e eu financio os outros 50% em 36 meses para você. Top. Aí Muito o cara, bom. aí beleza, aí agora eu viro. Só que você fez a leitura perfeita. Hoje, a maior parte dos clientes que me procura é exatamente o cara, às vezes, quem vem com rede assim de 80 lojas, 60 lojas, o cara às vezes tem 40 franqueados, todo mundo tem mais de uma loja porque ele vendeu para alguns e ficou nesse trabalho. Eu não estou dizendo que é ruim, Uhum. só que não te deixa acelerar. E aí tem uma coisa que você fica muito refém. Exato. Porque se faz Você um fica motim muito ali, galera, você só tem 20. Exatamente. Você só tem 20 nego com 50 franquias, 60, 80 franquias, ferrou. É isso. Hoje ninguém consegue fazer isso comigo, porque assim, hoje o controle... Tá muito pulverizado, muito né? pulverizado, E o cara- você mitiga o risco também, porque dentro desses 1.000, que seja lá 700 franqueados, o 600 cara que tem pessoas mais, hoje tem diferentes. 5. Então, Mas a grande maioria é 2. então. Entendeu? É Então, isso. eu não tenho esse problema. E a gente já tem hoje em mente isso. Hoje, assim, um franqueado pra gente é até 10. A partir de 10, ou eu vou ter... Não, ainda não sei, mas 10 é o número que a gente tem na cabeça hoje do máximo de um franqueado ter com a gente hoje. Ah, mas não, deixa ele investir em outros Não, será que ele tenha negócios, sócios, né? Que É. ele que possa tocar. Porque também chega uma hora que, se ele não tiver muita habilidade de gestão, a qualidade cai. Eu nem né? sei se 10 ele daria conta, tá? Aham, Eu tô aham. com 5 ainda, o máximo que eu tenho, Aham. abertas. Então, assim, nem sei se 10 já iria, mas é um controle que a gente tem que ter. Mas o que você falou aí foi a leitura perfeita. As pessoas vêm para franquia e ela quer vender no orgânico. O que eu mais recebo cliente é assim, porque aqui, eu tenho uns clientes, eu estava agora falando com um antes de entrar aqui, não, porque tem meus clientes que são os clientes das lojas. Óbvio, o cliente do negócio é o maior potencial para esse seu cliente. Lógico, é a fruta Ele baixa. sempre pergunta e aí ele vai comprar. Aí eu falei com ele, aí eu falo o seguinte, na hora que eu entro, acabou. Qualquer venda que entrar tem que passar por mim ali. O que a gente está fazendo, porque eu ganho um percentual sobre a venda do cara, mas é um percentual pequenininho, mas é onde que eu remunero. E aí o cara fala, mas o cara fala, então faz o seguinte, passa todos os nomes das pessoas que você tem, vai lá e vende para ela. Porque na hora que eu startar esse tráfego, meu amigo, esquece, o cara vai comprar, porque eu tô impactando o cara Exatamente. agora, a partir dessa máquina que eu liguei. Lógico. Faz o seguinte, lista o nome e vê para quanto você vende. Aham. Entendeu? Aham. Então, aí que é a diferença. E aí a gente tem previsibilidade. Eu estava agora com um cliente, eu tive uma conversa com ele na semana passada, eu falei com ele, cara, nós temos 18 leads nesse mês aqui, qualificados, acima do normal. Ele é um cliente que os leads dele são muito bem qualificados. A marca dele, o processo dele é legal nesse sentido. Nós já tiramos 6 vendas desses 18 e eu vou te dizer que é capaz de a gente tirar umas 12 ou 14 vendas Caramba. desses 18 qualificados. Então, eu conheço o lead ao ponto de falar, se você fizer tudo isso aqui direitinho, desse bloco de leads vai sair tanto de venda. Aí o cara fala, eu Caramba. falo, pode contar com Que isso. legal. Meu financeiro é louco comigo, que ele fala assim,
Mano, Edu, como é que tá a previsão da semana? Eu falo, tantas até tal dia. Aí, pum, cai lá. Os caras falam, não é possível, velho. Ai, gente, é um sonho de consumo. O pessoal deve estar se coçando, falando, meu Deus do céu. Pois é, tá vendo? Ainda bem que você tá aqui A assistindo. gente tem essa previsibilidade. Esse é o diferencial dessa máquina de venda lá. Isso é maravilhoso. Edu, a gente tem que ir pra nossa parte final. Infelizmente, né? Tem outras coisas que eu gostaria de explorar. A gente vai ter que fazer uma versão 2.0, porque tem outras coisas tão incríveis que você pode compartilhar, que você já viveu. Quer ver? Pelo menos uma delas, pelo menos duas delas, eu acho que a gente pode deixar para uma próxima edição, tá? Que a gente vai explorar melhor. Como que você saiu da dívida de 10 milhões? Como que você fez essa gestão de não é de conflito, é gestão de crise. De crise. É uma gestão de crise. Como crise, que você saiu? Emoções, tudo. Crise, né? Emoção e tudo. Então, como você saiu disso para ser uma marca, cara, que está faturando dezenas de milhões. E um outro momento da sua vida que foi muito importante, que eu acho que a gente pode até deixar já para essa raspa final, assim, de uma última mensagem, né? Sim. Que eu acho que você pode compartilhar com eles rapidamente, mas eu acho que a gente pode explorar melhor isso numa segunda rodada. Essa etapa final é um ping-pong. Tá bom. Tá? É uma rodada que eu faço uma pergunta e você responde com uma palavra ou uma frase. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Ping-pong valendo. Um erro comum que os empreendedores precisam evitar. Ser displicentes na venda, no processo de venda dos seus negócios. Esse, para mim, é o erro que mata o negócio. E tem, tá? Displicente no processo da venda do seu negócio. Ou seja, para e olha o seu processo de vendas com detalhes. Uhum. Ele acha que a venda vem no automático. É assim, ó, cada etapa, e lá eles têm tudo. Eles têm playbook, eles têm apresentação, é tudo mitigado, é tudo desenhadinho para o time de vendas. Eles sabem... Dentro do CRM, fora treinamento, curso, vídeo. Toda segunda-feira treinamento comigo, toda quarta-feira treinamento, toda sexta-feira debriefing do que aconteceu. Entenderam, né? Tá, perfeito. Segundo, um livro que todo empresário deveria ler. Pense em Riqueza ou Essencialismo. Pense em Riqueza ou Essencialismo. Essencialismo. Então, é essencialismo. Essencialismo, tá. Um desses dois. Uma palavra que define sucesso para você. Deus. Sem dúvida. E para você, vendas é o quê? Nossa, já veio assim de ponto, tudo. Resolve muita coisa, não resolve, não? Olha, eu não conheço uma empresa de sucesso que não vende. Se você achar aí alguma, me mostra. Conheço não. Só se for ONG, né? Aí é o sucesso medido de outro jeito. Ainda assim, a ONG precisa de recurso. Precisa de recurso. E se ele não... Não, você falou tudo. A ONG, ele tem que vender o que ele faz... Qual a transformação? Qual a transformação. Cara, Dani, assim, nós somos cristãos aqui, a gente vai, eu acredito que você também dizima, eu também. O que é feito ali na hora de dizimar? É uma venda. É uma venda. A gente trazendo para o mundo, vamos trazer para o mundo real. Gente, ó, não estou falando de católico, nem de evangelho, nem de nada aqui. Mas é isso. Mas é isso. Uhum. É isso. Você está contribuindo de forma intencional por uma transformação que não é sua, mas é de alguém. E a ONG é a mesma coisa. E quando a igreja ali, ela está te pedindo, é justamente para isso. Você está dizimando ali para a obra. Para contribuir com outras pessoas. E exatamente. É uma venda. E por que umas têm mais sucesso do que as outras? Uma igreja tem mais sucesso que a outra. Não é porque ele lá na hora que ele sobe, lá ele não sabe pedir, não sabe fazer melhor. O pitch é ruim. O pitch é ruim. Se o pitch for ruim... Se o pitch é ruim, o Teleton. Olha lá, o Teleton. O Flávio, o Caio e o Joel estavam lá. Exato. Teleton é pitch, galera. Você chegar lá e falar, cara, vamos ajudar as crianças? Vamos? Exato. Foi um mestre, o Caio, o Joel, o Flávio, o Brunet e o Ale da Cacau Show. Você esqueceu só 5 vendedores de alto nível. Só isso. Você acha que eles levaram eles por quê? Exato. Eu acho que só não foi o Adib porque ele tá devia estar ocupado. Não, é porque ele também, acho que tem um contrato com a Globo. Ah, tá bom, deve ser por isso. Por isso. Senão ele ia também. Porque ele ia também, é verdade, entendeu? Faz todo sentido. Vendas, galera, vendas é tudo. Tá. Tudo. Edu, outra coisa muito importante que eu queria que vocês colocassem aí nos comentários. Eu sei que já tá na reta final, mas antes de acabar o podcast, escreve lá nos comentários o principal insight que você teve em uma frase ou uma palavra
que foi o podcast para você? Qual foi o insight que você teve? Eu, ao longo do podcast, eu vou anotando alguns to-dos, algumas coisas que eu decido fazer, aprendi isso com o Joel, inclusive, que eu decido fazer ao longo do podcast. Ou seja, eu tô ouvindo e tô falando, tá, isso aqui, poxa, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Escreve pelo menos uma decisão que você tomou ou um insight que você teve, ouvindo tudo que você ouviu aqui de forma tão rica. Eu queria que você dissesse para eles onde eles te encontram, quais redes sociais, e que você desse uma mensagem final. Legal, vambora. Tá? Gente, tô lá no Insta, né? O nome que é difícil. Aí vocês colocam o nome aqui embaixo, tá? Põe na legenda, por favor, o sobrenome. Schroeder Eduardo, tá invertido. Tem um Eduardo Schroeder, que não sou eu, meu é Schroeder Eduardo. Exato. Mas quando você entrar lá, você já vai ver que sou eu. Tá? Eu tenho um YouTube, mas não é muito a minha praia. O YouTube que tem alguns vídeos lá das minhas reuniões que eu faço, eu vou deixando para facilitar, às vezes, para o time de vendas assistir depois. Eu fazia muito zoom, e depois era ruim para eles entrarem e ver. Eu fiz um canalzinho lá só para deixar, mas tá lá. Quem for um curioso de venda, coloca Eduardo Schroeder lá, ele vai achar também no YouTube, mas o principal canal que eu tô realmente é no Instagram. E para me despedir, assim, primeiro quero te agradecer por esse momento, por esse tempo aqui, assim, incrível aqui, estar com vocês, compartilhar, poder contar um pouquinho dessa história. E eu falo assim, a gente vem sempre aqui, não é para ficar contando nossas glórias nem nada disso, porque eu vou falar, gente, tem uns tropeços aí que as pontas dos meus dedos nem existe mais, tá? Tem uns tropeços aí grandes também, mas a gente vem trazer realmente coisas boas para incentivar as pessoas a continuarem. Para mim, o empreendedorismo é a única coisa que transforma vidas. Eu não acho que tenha nada maior que possa transformar e impactar mais vidas do que o empreendedorismo, porque ele gera emprego, e emprego gera dignidade. Gera renda e gera dignidade para as pessoas, porque uma pessoa com emprego e com renda, ela se torna digna. Tá? Então, não tem melhor obra social no mundo do que o empreendedorismo. Então, eu vou ser sempre um incentivador. E para me despedir, Dani, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Eu passei, você sabe, acompanhou um pouquinho a história, eu passei por alguns perrengues aí, né? E lá em 2023, no dia que meu coração resolveu parar de bater, e eu caí naquele chão ali, daquele banheiro, eu me vi. Eu estava até conversando com o Zé Roberto Marques ali e estava falando, ele falou, vai me explicar sobre isso. Eu me vi naquele momento deitado, minha esposa me viu realmente ali morto, só que eu voltei. E quando eu voltei e acordei de novo, eu ouvi uma mensagem clara para mim, falando assim, meu filho, fica em paz, eu estou tirando tudo de ruim que é na sua vida, porque a partir de hoje da sua boca só sai a minha palavra. E eu olhei para os lados e o SAMU em cima, oxigênio, aquela coisa me levando para o hospital. Eu não procurei quem tinha falado aquilo e eu não achei nada. E aí eu fui para o hospital, aquela coisa, eles não diagnosticaram direto, porque eu tive um rompimento da válvula mitral, e aí o coração, ele deu aquela paradinha lá e voltou. E aí os médicos não identificavam de cara aquilo, e aí eu estava deitado na cama prostrado, e assim, sem entender e tentando refletir, sem falar nada. No dia seguinte, aí eram umas 11 horas da manhã do dia seguinte, minha esposa falou, levanta dessa cama, porque primeiro que você não tá aleijado. Ela falou, você não foi nas pernas, você pode tomar um banho sim, vamos levantar dessa cama e vamos tomar um banho. E eu entrei naquele banheiro tomar um banho e eu ouvi de novo a voz falando comigo. Meu filho, fica em paz, eu tô tirando tudo de ruim que é na sua vida, porque a partir de hoje, da sua boca só sai a minha palavra. E aí eu olhei para os lados e eu falei, Deus, é o Senhor que tá falando comigo. E eu fiquei me perguntando isso vários dias. E aí, logo depois eu tive algumas palestras, eu tive algumas coisas e, na verdade, eu cancelei os compromissos que eu tive que ser operado, né? Abri o peito, operei o coração e tudo, e passei por um processo, assim, extremamente tranquilo. Tá? Eu trabalhei 6 dias depois. Eu operei dia 6 de setembro, dia 13 eu estava trabalhando, dia 14 eu estava fazendo live de novo. Eu fiquei uns dias sem ir para o escritório, porque você abre o externo, aquela coisa toda. Mas depois desses dias eu fui para uma palestra e eu não conseguia palestrar mais. Eu não conseguia. E aí, nessa palestra, eu trouxe uma mensagem de Deus para as pessoas. E quando eu trouxe essa mensagem de Deus para as pessoas, eu fui aplaudir de pé naquele dia. E quando eu desci de lá, eu ouvi de novo Deus falando comigo. É isso que eu quero de você, meu filho. Então, nesse dia, eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei que por onde eu fosse,
falando para para centenas, para milhares, fosse num podcast, em qualquer lugar, eu sempre honraria o nome de Deus e deixaria claro que tudo que eu tenho, tudo que está aqui, é por Ele e para Ele. Amém. E eu sempre deixo essa mensagem, que por mais 24 horas você permaneça no caminho de Deus, que você não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, nem para cima nem para baixo, porque Deus nunca, em nenhuma hipótese, Ele escreveu por linhas tortas. As linhas sempre foram retas. Nós aqui, de vez em quando, caminhamos fora das linhas, mas as linhas estiveram sempre ali. Então, que Deus abençoe muito a jornada de você que está aqui nos assistindo, está aqui acompanhando, que abençoe a sua também. Amém. Você faz muito bem para as pessoas. Obrigada. Sua mensagem que você leva de venda, de prosperidade, tenho certeza absoluta que o seu trabalho, Deus vai prosperar cada vez mais, porque quando a mensagem é para levar o bem, Deus ele faz coisas inimagináveis. Eu vivo coisas inimagináveis. Eu vivo coisas que eu poderia passar esse resto de tarde, de noite aqui te explicando, e te explicando não, que não tem explicação, mas te contando, e você ia ficar assim, como assim? Uhum. Mas é Ele sempre agindo na minha vida. Então é tudo para a honra e glória do Senhor. Amém, amém. Que lindo, né? Acho que não tem forma melhor de terminar. Nem vou falar mais nada além disso, mas só confirmando que viver o sobrenatural de Deus está disponível para todo mundo. Para todo mundo. As pessoas só precisam acessar. E a coisa mais bonita que é de graça. É grátis. É graça. Isso que é incrível. Não paga nada. Não. A gente aprende, a gente paga para aprender, mas no fundo a sabedoria, viver o sobrenatural extraordinário de Deus, é de graça. O livro da vida tá aí para todo mundo. Todo mundo, exatamente. Edu, muito obrigada, meu amigo. Só aqui. Você aqui. Ah, coisa pouca. Deixa eu ver o que é isso aí, aqui. Ó, gente, fechar. se liga. Bom, meu marido vai amar. Aí, grão raro e único, moca. Cafezinho. E tem coisa, hein, gente? Não é só café, não, mas é doce de leite. Tem bastante. Eu trouxe aqui um pouquinho aqui. de cada coisa, ó. É cápsula, tudo coisa maravilhosa. Ó, você pode escolher linda. o jeito que você vai fazer. Tem o grão, tem na drip, tem na cápsula, tem um doce de leite. Ah, meu café. Deus do céu. O que é isso? Jesus, toma conta, pai. Isso aqui. E essa geleiazinha aqui, ó. De pimenta? Um queijinho, com abacaxi. Tipo um queijinho, tipo um dadinho de tapioca, com isso aqui por cima. Uma carninha também, você pega uma carninha de porco. Não sei quem come aí. De porco eu não como, mas pode ser de boi, de frango. Delícia, meu amigo, maravilhoso. Daqui uns dias eu posso comer esses, que agora eu tô sem açúcar, mas o cafezinho, ó, tamo aí pra dar aquela energia. Meu amigo, obrigada. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua mensagem, tá? E se você quer seguir a gente, siga lá a Sales Prime Oficial, Dani Martins Pro, e pode vender no Instagram, compartilhe com mais pessoas essa mensagem, para que outras pessoas sejam abençoadas com esse conhecimento, com esse passo a passo e com essa percepção de fé, de compromisso com Deus, porque com certeza é a fonte de prosperidade e sabedoria da mais potente que existe. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau! Valeu.